Boa noite a todos. Sou Vicente Martins, professor de Fonética e Fonologia da Universidade Aberta do Brasil, UAB, aqui acolhida pela nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú, situada na região noroeste do estado do Ceará, uma cidade belíssima, Sobral. Hoje estão aqui reunidos nesta aula de fonética e fonologia, alunos de 3 polos: polos de Amontada, polo de Itarema e polo de Camusim. Eu quero aproveitar e mandar um abraço e agradecer inicialmente o apoio que nós temos recebido até aqui da professora Sueli, responsável por toda a secretaria da Universidade Aberta do Brasil, Sobral. Quero agradecer também a professora Kentes, coordenadora do curso. Quero agradecer a participação dos tutores, dos 3 polos, os professores Diogo Rocha, um abraço. Quero mandar um abraço também para Frank Santana. Quero enviar outro abraço para José Tonizeu Salles. Quero enviar um abraço também a Leice Daiane. Quero enviar também outro abraço ao professor Maurício Marques e o Pedro Henrique Rogério. Então, sou muito grato a vocês por participarem desta família, né, da UAB, e não poderia também deixar de enviar o meu abraço para a professora Mazé, que é a coordenadora institucional da UAB, que me incentivou muito a participar desta modalidade de educação superior, tá certo? Na noite de hoje, nós vamos tratar sobre a transcrição fonética das consoantes oclusivas e fricativas, aspectos teóricos e aspectos também práticos. Ao longo da nossa aula, vocês poderão tirar dúvidas, ou via chat, ou diretamente levantando a mão, trazendo questionamento. Também se sintam à vontade os tutores, vocês poderão trazer a baila, intervir, e fiquem à vontade também todos vocês para trazer questionamentos, dúvidas, que essa troca de saberes entre professores e alunos é que faz com que a UAB se torne tão especial em se tratando de oferta de ensino, tá bom? Eu gostaria de saber, vocês podem me enviar pelo chat, se vocês estão vendo legal o slide, pelo menos o slide inicial, e se estão me ouvindo bem, se o som está chegando bem aí para vocês, tá certo? Tá tudo ok? A Francisco Silva está dizendo, Andresa, muito bem. O Diogo Rocha também. E, portanto, vamos seguir a nossa jornada, tá certo? Vamos passar para o slide seguinte, saindo da capa. Eu estou notando alguma coisa estranha aí. Acho que digitei alguma coisa errada, me atrapalhei. O que é que vocês acham? Tem alguma coisa errada aí? Tem uma escrita estranha aí. Estão notando? Pois é, não tem nada de estranho, né? O que tem aí é o que nós vamos aprender ao longo da disciplina, que é exatamente a transcrição fonética. E o que é a transcrição fonética? Nada mais é do que uma reescrita
para representar os sons da fala. Nós temos, portanto, uma escrita ortográfica, que é essa dos livros, né, dos textos escritos, mas nós temos também uma escrita fonética, que nós chamamos transcrição fonética, que representa de forma mais fiel os sons da fala, certo? Ou pelo menos tenta ser o mais próximo, a forma mais próxima de como nós falamos. Então vejam aí que eu já botei entre colchetes, não é verdade? Aí tem assim, objetivos do bloco 2. O 2 eu deixei aí a versão numérica, matemática, né, mas poderia também deixar por extenso. Então, vejam aí que esse objetivos do bloco aparece na transcrição fonética. Parece que a gente vai ser realfabetizado, não é isso? Então, aprender fonética, de alguma maneira, é uma forma também de se alfabetizar numa outra modalidade de escrita, a chamada escrita fonética. E quais os objetivos do nosso bloco 2? Analisar diferenças entre a língua falada e a escrita, entender a transcrição fonética e sua aplicação no alfabeto internacional fonético, o chamado IPA, refletir sobre as implicações pedagógicas para o ensino de leitura e escrita, estudar a relação entre fonologia e ortografia e investigar variações linguísticas e sua representação escrita. Naturalmente, são 5 objetivos longos, né? Seria o próprio curso de fonética e fonologia. Mas o grande objetivo aqui é apresentar para vocês algumas dessas questões, trazer à baila a nossa reflexão, pontos importantes na formação fonética e fonológica de vocês, especialmente da língua portuguesa, né? E preparar vocês também para, de forma autodidata, em estudo autodirigido, avançar, cada um de vocês avançar nesses estudos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria, antes de entrar propriamente na questão do nosso conteúdo de hoje, é chamar a atenção de cada um desses objetivos. Primeiro, conforme nós colocamos aí, estabelecer a diferença entre língua falada e língua escrita. Então, é sempre importante, conforme nós colocamos na primeira aula, separar o que é escrita do que fala. E outra coisa, a escrita não é espelho da fala. Professor, você está dizendo o quê? Que a forma como nós escrevemos não representa fielmente como falamos. Muitas vezes a escrita tem todo o esforço, por isso que a escrita tem letras, tem diacríticos, né? Acentos. Por exemplo, se eu digo ó e quero representar, eu posso representar esse ó com acento agudo. Se eu digo o e se eu quero representar na escrita esse o fechado, com esse timbre fechado, em algumas palavras, eu vou representá-lo com circunflexo, e assim por diante. Então, o primeiro momento é esse, separar o que é língua falada, ou simplesmente fala, da escrita. Quando nós falamos escrita, é sobretudo escrita ortográfica. Um segundo momento é a gente entender a transcrição fonética como uma outra escrita e a sua aplicação no alfabeto internacional fonético. Quando a gente fala alfabeto internacional fonético, gente, a gente está dizendo que existiria um alfabeto fonético que é comum em todos os países. Isto é, não a todas as línguas, mas todos os estudiosos de fonética e fonologia, eles terão condições de entender as línguas
principalmente aqui alfabéticas, né? Particularmente as alfabéticas modernas, o inglês, o francês, o português, o alemão, o provençal, o polonês, qualquer língua moderna, ele será capaz de ler em voz alta cada palavra que ali está escrita, se ela estiver com transcrição fonética. Então, isso é muito importante salientar. Outro ponto importante é que implicações esses conhecimentos de fonética têm para a leitura. No primeiro dia de aula aqui, vocês devem lembrar que eu destaquei a importância desse estudo de fonética e fonologia para a leitura inicial, isto é, para a alfabetização, isto é, para os anos iniciais do ensino fundamental, que são anos que têm por fim último levar o aluno ao reino da leitura, seja da leitura em voz alta, a decodificação, seja a chamada leitura compreensiva, certo? Então, quais as implicações pedagógicas que nós temos para a leitura escrita a partir desses ensinamentos de fonética e fonologia? Então, cumpre o nosso objetivo trazer a reflexão, provocar a todo instante isso. Vê que há relação muito forte entre a fonologia e a ortografia. Por isso que muitas vezes eu digo assim, casa, como é escrita a palavra casa? Aí alguém diz, é com S. Aí você, puxa vida, é com S? Aí eu volto e explico assim, é com S. Mas esse S entre vogais tem som de Z. Ora, quando eu digo que na palavra casa, eu digo casa, e ele tem som de Z, mas eu grafo com S, eu estou dando uma explicação fonológica. E dizendo, olha, esse S medial entre vogais tem som de Z, certo? Desta fricativa. E investigar também, é o nosso objetivo último, as variações linguísticas e sua representação escrita, né? Então, as formas, a gente já vai ver um exemplo aqui, logo mais, existe as chamadas alomorfias ou variantes ortográficas, que são, antes de tudo, variações fonéticas ou fonológicas que vão ter um impacto na escrita. Por isso a noção do acordo ortográfico. Para que existe o acordo ortográfico? Porque línguas lusófonas, isto é, países que falam português, muitas vezes eles têm uma variação ortográfica tão grande, uma variação linguística tão grande, que há necessidade de uma uniformidade para se falar numa comunidade lusófona, tá certo? Então, às vezes, a ortografia, a escrita ortográfica de Portugal, dos países africanos, ela é tão diferente do modelo do Brasil, né, do português brasileiro, que há necessidade de um acordo. E, no caso, atualmente, a gente tem um acordo em vigor que vem desde 2008. Então, basicamente, eu dei uma geral, né, da nosso primeiro momento. Eu gosto sempre de associar, e foi com isso que eu me estimulei muito a entender fonética e fonologia, vendo assim, para que serve a fonética e a fonologia para a leitura? Então, ela é fundamental. Vocês verão aqui, e por que eu estou dizendo isso? Agora, vejam bem, toda vez que eu leio qualquer texto, eu leio, essa minha leitura é muito particular, a minha pronúncia é muito particular. Eu, às vezes, eu estou lendo e me atrapalho aqui por alguma coisa, né? Eu uso aqui, tem uma prótesezinha aqui embaixo, isso pode atrapalhar a minha leitura. Muito bem.
Então, a minha leitura é o meu idioleto. Mas nós falamos a língua portuguesa, né? Nós temos um dialeto comum. Então, o idioleto é a minha forma particular de leitura. Por isso que eu vou ler essa estrofe desse soneto de Vinícius e mostrar para vocês como é que eu posso representar a minha leitura em fonética. Então, observe aí. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vinícius de Moraes. Então, vou repetir, preste atenção. De tudo ao meu amor serei atento antes. Vejam que eu digo assim, de tudo ao meu amor serei atento. Eu não faço isso. Eu faço o enjambemã. O que é o enjambemã, gente? É um encadeamento. Quando chega, aí são 4 linhas, mas em versos. Aliás, em poesia ou em estrofe, eu chamo essas linhas de versos. Então, aí nós temos um quarteto formado de 4 versos. Então, observe aí, de tudo ao meu amor serei atento antes. Por que eu emendo tudo? Faço encadeamento entre atento e antes, porque não tem vírgula. Então, o ritmo requer isso. Por isso que, quanto mais eu aplico conhecimentos de fonética e fonologia, para a leitura de versos, para a leitura de soneto, isso é muito importante, porque ele pode promover uma coisa fundamental numa leitura de soneto, que é o ritmo. Então, vou repetir. Eu vou repetir e, em seguida, eu gostaria que vocês abrissem, já podem abrir, abra o microfone para que vocês façam a leitura. Eu sei que vai ficar aparentemente atrapalhado, assim, né? Muitas informações de vozes, mas é um treinamento importante. Façam isso. Eu vou ler uma vez, já abra o microfone para não perder tempo. E em seguida eu vou dizer, vocês agora, cada um no seu ritmo, eu vou dizer 1, 2, 3, aí faz a leitura. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Todos. Todos. De tudo. O meu amor seria antes, com tal zelo sempre tanto, e mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Ficou bom, ficou bom. Agora eu quero que se aproxime ainda mais no tempo. Né? Eu compreendo os distanciamentos, mas vamos lá, vai ser importante o começo. Eu vou dizer 1, 2, 3, e aí nós começamos. Vamos lá, todos? 1, 2, 3. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Deles se encante mais o pensamento. Perfeito. Amei, adorei. É exatamente isso aí. Legal. Agora veja o que vai acontecer. É porque no SIS a gente manda aquelas mensagens online pelo SIS, né? E ele respondeu isso. Opa, eu não estou conseguindo passar aqui o. Acabei de ver o que, gente? Só um minutinho. Então, veja que eu coloquei agora no quarto slide, né? Encontrei um. Opa! Vamos organizar para a gente estudar.
aproximava à frente dos trabalhos, né? Que fosse com a letra dela. Ela fazia. Me mata pela querer fazer a letra. Podem fechar o microfone de vocês. Tá bom? Deixa o microfone de vocês. Não, ela fanfantou. Eu disse assim, ei, Merriaída, só fala na mamãe. Não traz agora com a mãe. Pode fechar os A microfones. dona, ela sai gritando, ela sai com ela. Aí eu disse, minha mãe. Então, observe aí. De tudo, observe a transcrição fonética conforme ela aparece aí. Olha como eu pronuncio. Essa é a minha pronúncia, que pode ser muito próxima da sua também, uma vez que nós somos cearenses, tá certo? De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Muito bem. O Maurício Marques levantou a mão. Pois não, Maurício? Pode levantar. Professor, sei que a sua explicação está muito boa, mas é só uma reclamação aqui dos alunos que estão tentando entrar e não estão conseguindo entrar na sua aula, no link. Ixi, Maria. Muitos alunos. Mas eu não sei aqui. Aqui todos estão aberto aqui. Não há nenhum impedimento, não. Viu? Viu, Maurício? Aqui, todos aqui, tem 50 aqui, ó. Aqui está aberto, sem qualquer restrição. Eles estão colocando aqui o print da tela dos computadores ou celulares, falha de autenticação. É a mensagem que aparece para eles. Alguns conseguem entrar e saem, voltam, outros não conseguem voltar. Infelizmente, isso pode acontecer, realmente. Mas aqui, em termos de acolhida, aqui, a prova é que tem 50 aqui. Não tem aqui nenhum pedido para entrar, não. Não há nenhum pedido para entrar, não. Certo? E aqui está acolhendo. A professora Sueli colocou... Aí você tem que verificar com a professora Sueli se realmente todos os nomes são aqueles que foram enviados para o sistema, porque aí eu acho que a questão pode ser isso também. A autenticidade, a autenticação pode estar relacionada ao e-mail ou a informação lá, né, o celular de vocês, que foi dado à professora Sueli. Ela não está aqui, eu não sei disso, mas aqui não. Por exemplo, está aumentando aqui, tem 52 pessoas, né? Alguns estão conseguindo entrar agora. Pronto. Então, professor, estava aparecendo para alguma situação que o colega estava citando aí, que a montada estão reclamando, muitos não estão conseguindo, viu? Sim. Aí, nesse caso, vocês precisam confirmar posteriormente com cada aluno qual o e-mail e qual o celular que vocês informaram a Sueli, porque é a partir daí que ela autoriza. O sistema só autoriza. Se houver alguma alteração, o sistema não reconhece, certo? Por exemplo, quando eu dou a minha informação e vocês dão também a informação e conseguem entrar aqui, eu acolho no primeiro momento, mas a autenticidade quem faz é o próprio sistema. Ele é alimentado anteriormente. Então, a palavra para os tutores. Confiram depois com seus alunos cada informação relacionada a celular e e-mail para confirmar aqui nesse momento, certo? De qualquer maneira, a aula está sendo gravada. Eu acho que dá certo. Muito bem. Então, viram aí que nós colocamos a representação de um fonema, de um soneto. Ora, a fonética e fonologia, ela se presta a isso. Ela pode muito ajudar na leitura em voz alta de sonetos. Pode ajudar, por exemplo, a fonética e fonologia na oratória, na pronúncia escorreita, né? Naquela pronúncia, na prolação
própria de orador, né? Então, vejo um campo de aplicação fabuloso que é o da fonética. Nós vamos ver na aula de hoje, eu tinha colocado para vocês naquela primeira aula, mas hoje a gente está trazendo para vocês também, mais uma vez, que é as consoantes oclusivas, né? Conforme elas aparecem aí. Observem, nós temos as consoantes bilabiais, as consoantes alveolares, as consoantes velares e as consoantes lábio-velares. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar disso. Isto é, esses sons que nós pronunciamos, P e B, como é que nós representamos na escrita? Vocês verão que, no caso de P e B, não é problema. Eu digo porta. Como eu pronuncio, praticamente eu escrevo. Então, há o que nós chamamos uma correspondência biunívoca entre o som e a letra. Isso não é problema. No entanto, em alguns outros casos, vocês verão que nas oclusivas não. Mas quando nós chegamos no estudo das fricativas, essa correspondência biunívoca, ela já não é assim, A para B. Ela é equívoca, ela atrapalha a gente. E isso vai acarretar, na ortografia, muitas vezes, erros de ortografia. Qual a importância da disciplina? A gente entender o que pode estar por trás, muitas vezes, de alguns erros de ortografia. Qual a motivação? E a motivação pode ser oral, fonética e fonológica, né? Pode ser esse campo de aplicação. E isso é muito importante porque, muitas vezes, o aluno pode nos questionar em sala. Dizer assim, professor, eu errei, tudo bem, mas por que está errado se eu pronuncio dessa forma? Aí você vai ter que se esforçar de dar essa explicação. Quando você conhece fonética e fonologia, muitas vezes esse erro, o chamado erro entre aspas, né? Esse erro é totalmente explicável e a gente tem um poder de convencimento muito grande. Nós já vamos ver isso aqui logo mais. Então, eu coloquei aí, eu repeti assim, bilabial, bilabial, para a gente entender. Então, a bilabial, ela pode ser desvozeada, vozeada. Eu dou um exemplo ortográfico, é a transcrição fonética. Isto é, quanto à forma, as cordas vocais, as consoantes, elas podem ser surdas ou sonoras. Quando elas são surdas, eu estou usando nesse momento a nomenclatura gramatical brasileira, nós chamamos, nos estudos fonéticos mais atualizados, contemporâneos, de consoantes desvozeadas. Então, o que são as consoantes desvozeadas? São aquelas que antigamente, a gente pode dizer assim, são chamadas de surdas. E as consoantes vozeadas são aquelas que antigamente a gente chamava sonoras. Eu gosto de utilizar os dois termos, né? Por que eu gosto de usar surdas e sonoras? Porque essa terminologia ela continua presente nas gramáticas escolares. Então, aqui nós aprendemos isso, mas temos uma abertura para acolher uma terminologia, digamos assim, mais atual. Então, veja, a primeira consoante aí que nós apresentamos para vocês é a bilabial P. P de pêssego. Pêssego. Quando eu digo pêssego, bote a mãozinha aqui, pronuncie aí onde vocês estão, vocês não precisam abrir o microfone, mas bote a mãozinha aqui e diga assim, pêssego, pêssego. Há um movimento aqui, mas não há vibração articulatória. Há um movimento aqui articulatório, mas não há uma vibração das cordas vocais. As cordas não
vocais, as chamadas pregas vocais, elas não vibram. Aí eu digo P, ó, eu seguro bem aqui no gogó, no meu gogó, ó, P de pêssego. Veja como isso lembra a alfabetização, não é verdade? P de pêssego. B de baralho. Aí, quando eu digo baralho e boto o meu dedinho aqui, eu já sinto a vibração das cordas vocais. Por isso que eu digo que é vozeado. Ah, professor, então quando as consoantes são sonoras, eu digo que são vozeadas. Perfeito. Quando as consoantes são surdas, eu digo que são desvozeadas. Perfeito. P de pêssego. B de baralho. Claramente a gente vê uma diferença entre desvozeado e vozeado. Então, eu tenho aí, veja uma coisa importante, é importantíssimo na disciplina, que eu já represento o P foneticamente, em termos de transcrição fonética, entre colchetes. Olha o símbolo aí da matemática, entre colchetes, P e B. O exemplo ortográfico é como a gente lê nos livros, pêssego, como ele é grafado, baralho, como ele é grafado, e aí, na última coluna, eu tenho pêssego, eu tenho uma transcrição fonética. Aí, observe, na transcrição fonética, aparece um apóstrofe, indicando, portanto, a sílaba tônica. Na palavra pêssego, nós não temos 3 sílabas, uma é tônica, é nesse pês. Esse pês, pêssego, tem 3 sílabas. A primeira sílaba, pês. Aí, na transcrição fonética, desaparece o acento ortográfico, as marcas ortográficas, mas o apóstrofe, esse símbolozinho aí, está indicando onde está a sílaba forte, a sílaba tônica. Então, por isso que apresenta essa pontinha aí, né? Esse apóstrofe aí, essa vírgulazinha sotoposta, né? Que diz acima, tá certo? Então, na palavra pêssego, olha aí. Ah, professor, eu estou notando aqui que na transição fonética só aparece um S e o senhor está pronunciando 2 S. Sim, porque a letra S aí é o símbolo que representa esse dígrafo C. C de pêssego. E no finalzinho, veja que na palavra pêssego termina com O fechado, pêssego. Ou com U, né? Esse U é posterior, alto, né? Aí eu digo pêssego. E veja aí que no final eu represento com o Uzinho aberto, tá certo? Então, vejam, vocês lembram que a gente precisa separar a escrita da língua falada nesse nosso estudo? É exatamente o que eu estou fazendo. Na terceira coluna tem exemplo ortográfico, está no plano da escrita. Transcrição fonética está no plano da fala, portanto, na língua falada. Então, eu poderia dizer, o exemplo ortográfico está para a língua escrita, assim como a transcrição fonética está para a língua falada. O professor está começando a clarear. É isso, a fonética é uma coisa maravilhosa para a gente entender. E vai observando. Aí eu digo B de baralho. Aí veja agora o que é que vai acontecer. Qual a sílaba forte em baralho? Tônica. É o Rá. Olha aí, bará. Baralho. Aí veja bem, olha aí como é interessante a transição fonética. O B é um B mesmo. Ele é uniforme. Aí tem Bá. Aí veja o apóstrofe. Por que aparece o apóstrofe? Porque está indicando onde está a sílaba tônica. Ah, professor, quer dizer que toda vida que eu coloco
esse apóstrofo, estou indicando a sílaba tônica? Sim, isso é verdade. Aí eu, baralho. Pessoal, esse LH não tem na tradução fonética? Não tem, não. Olha o símbolo dele aí. O lhe é representado aí por esse símbolozinho, que é um... Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Eu posso mandar também para vocês a origem latina e grega de cada um desse símbolo. Nós chamamos aí lhe, baralho, baralho. Pronto. Bom, essa foi a informação que a gente deu sobre... Estas informações, na verdade, sobre bilabiais, né? As duas bilabiais. Nós temos também as chamadas alveolares. Essas alveolares, a gramática normativa, por exemplo, chama de lingodentais. Vejam aí que no exemplo que nós demos, aparece T. Professor, e toda vida, quando for transcrição fonética, eu coloco entre colchetes? Para indicar que está se referindo ao som. Esse som aí, que eu estou me referindo, nós chamamos fone. É o fone. Então, aparece aí desvozeado o quê? T, vozeada, D. E um exemplo. Aí vejo como é que o professor vai fazer. T, olha aí, T de tagarela. D de duquesa. Veja que essas consoantes que eu estou me referindo, elas são iniciais, né? Ó, T de tagarela, D de duquesa. Aí eu digo tagarela, exemplo ortográfico. Mas veja como é que eu represento essa minha voz na chamada transcrição fonética. Aí aparece aí tagaré. Olha o Ezinho aberto. Lá. Do que ao E. Diferente de tagarela. Ah, professor, quando o E aberto é diferente, né? Ó, do que ao E já é fechado, de duquesa. Aí como é que eu represento? Aí está aí a transcrição fonética, duquesa. Há também as chamadas consoantes velares. São duas. K e o G. Professor, e como é que eu vou dizer? Ó, K de liquidificador. Mas, professor, eu não digo assim, não. Eu digo liquidificador. Calma. Nós estamos tratando aqui, inicialmente, da chamada velar. Velar simples, comum. Aí eu digo K de liquidificador. Liqui. Esse K vai aparecer diante de que. Ó, liquidificador. Aí veja a transcrição fonética. Liquidificador. Do. G. Pessoal, não estou vendo essa história de G, não, professor. Realmente, porque você não pronuncia G. G vai ser outra consoante fricativa. Aí é G. G de go. G. G. G de goteira. G de G. 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 Goteira. Então, K de liquidificador. G de goteira. Pessoal, a primeira vez que eu estou vendo isso, tudo bem. Por que você está vendo isso agora? Porque você está fazendo curso de letras. Por que você está vendo isso agora? Porque você está estudando cientificamente os sons da fala. Por que você está vendo isso agora? Porque a fonética é a parte da linguística que se ocupa de estudar os sons da fala e como esses sons da fala são representados. Então, veja aí, goteira aparece aí
no exemplo dado, né? E agora, eu não estou conseguindo aqui, meu Deus, eu vou clicar aqui, porque eu estou notando aqui um negócio que... tá, eu não sei se vai aparecer para vocês, é porque eu não estou nem enxergando aqui, eu não estou entendendo aqui. Bom, tem a lábio dental, e vocês me ajudam aí depois na outra palavra. Na lábio velar, eu já não digo que, eu digo qui. Ah, professor. Ah, quer dizer que qui e qui são coisas diferentes? Do ponto de vista fonético, sim. Aparentemente, parece que a ortografia não tem essas diferenças. Mas lembre-se que não é na ortografia que nós temos sotaque. O sotaque ou a pronúncia só existe quando o falante pronuncia. Então, eu tenho aí liquidificador. Liqui. A pessoa, então, esse é o qui. É isso. Aí aparece com Wzinho. Olha, qui, para indicar esse QU. Deu para notar? Isto é, esse QU aí é pronunciado mesmo. Por isso que uma coisa é dizer liquidificador, outra coisa é dizer liquidificador. Aí agora você entra naquela questão. E qual o certo, professor? Não existe aí essa noção de certo. Existe a noção de variedade linguística. Existe a noção de variação linguística. Por isso que você vai encontrar pessoas que vão pronunciar em determinada época, né? Com muita predominância, vão pronunciar liquidificador. Aí você não pode repreender uma pessoa assim. Você reconhece que ali tem uma diferença na fala, só isso. Aí você vai encontrar com mais frequência, dependendo do dialeto, portanto, dependendo também da região, e eu diria do tempo, né? Como se pronuncia, liquidificador. Então, no liquidificador, eu já reconheço essa presença desse U pronunciado. Olha como é fascinante. Pessoal, peraí, eu estou começando a entender algumas coisas. Agora você vai entender que lá nos anos 40, né, bem antes da reforma ortográfica, o liquidificador, por exemplo, tinha trema. Tranquilo tinha trema. E por que tinha trema? Para indicar exatamente a pronúncia do U. Para indicar exatamente a lábio velar, essa consoante lábio velar. Tá certo? Com a reforma ortográfica, desapareceu o trema, mas ele continua sendo pronunciado. Do ponto de vista assim, pedagógico, o desaparecimento, se a gente considerar que isso pode acarretar dúvida durante a leitura, concorda? Por exemplo, uma criança em determinado instante, nos anos iniciais, ela pode ter dúvida se ela pronuncia liquidificador ou liquidificador. Você há de convir que, particularmente, ela vai seguir o padrão de fala do professor e da professora, ou da professora, concorda? Se a professora pronunciar, se ele ficar na dúvida e perguntar à professora, como é que eu pronuncio essa palavra? Se ela disser liquidificador, ele vai tomar isso como estándar, ele vai tomar isso como padrão e vai aplicar isso em casos de semelhança, tá certo? Da mesma forma que se ele estiver em outra cidade, em outro estado, e perguntar o docente ali, como é que eu pronuncio essa palavra? E se ele disser assim, liquidificador, ele vai tomar isso como um padrão para ser seguido. Gente, não sei se vocês estão enxergando aí, porque aqui está apagado para mim. Eu
eu vou ter que olhar aqui. Abaixo de liquidificador, qual a outra palavra que tem? Aparece aí normal para vocês? Alguém pode me dizer? Igualdade. Hã? Igualdade. Igualdade, né? Pronto. Bom, para mim aqui está apagado e eu não quero mexer muito, não, porque eu tenho medo de desconectar tudo. É aqui mesmo, na minha tela aqui, que está apagado. Não é nem apagado, tem vários ícones aqui, eu estou com medo de mexer. Bom, então aparece aí na lábio velar, aparece agora gui. Mas, professor, agora há pouco o senhor disse que era gay. Era gay. Gay de goteira. Gui de igualdade. Pessoal, se eu disser guiguá, tudo bem, sem problema. Você está dizendo a lábio velar. Então, na palavra iguá é diferente do gay de goteira. Igualdade, e aí você vai representar também o G com Wzinho em cima. Professor, só aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 consoantes das oclusivas. Mas, professor, na gramática normativa não tem isso, não. É verdade. A gramática normativa, ela, muitas vezes, os estudos que aparecem nessas gramáticas normativas não é que são limitados, mas elas não são gramáticas com fundamentos na fonética e fonologia. Quem que vai dar esse fundamento? A linguística, os estudos fonéticos, portanto, no âmbito da linguística. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm alguma dúvida? Eu vou tentar apagar aqui, mas não... Oh, meu Deus, estou com medo de mexer aqui. Não sei como é que eu mexo aqui, não. Muito bem. Vou botar aqui tela cheia. Preciso aprender essas coisas. Bom, entramos aí nas oclusivas. No estudo das oclusivas em detalhes, né? Aqui está um pouquinho, continua mesmo assim, apagadinho embaixo, mas como eu conheço os slides, eventualmente, se eu deixar de dizer alguma coisa, vocês completam. Mas aqui, nesses slides, dá para ver tudo. Então, vamos estudar agora de forma mais demorada, mais profunda, né? Tratando aquilo ali. Qual a primeira consoante que nós vamos estudar? Aí, oclusiva, bilabial. Pessoal, por que oclusiva? Porque para eu pronunciar, eu fecho os lábios. Para eu pronunciar, eu fecho a boca primeiro. Aí eu vou dizer agora, P, faço uma explosão. Graças a essa explosão, eu chamo de oclusiva, né? B, P. Por que eu digo bilabial? Porque eu vou usar o lábio inferior e o lábio superior. Então, oclusiva, porque dá essa explosão, também chamada plosiva. Bilabial, porque eu utilizo o lábio inferior e o superior. Desvozeada, porque eu boto a mãozinha aqui, bem no meu gogó, né? Para os homens que tem um gogózinho. E a gente percebe, quando pronuncia P, que você pode até movimentar o rosto, né? A garganta, essa área. Você pode até movimentar. Mas as cordas vocais, ao pressionar a laringe aqui, ao pressionar a laringe, ela não vai haver vibração das cordas vocais. Tá certo? Então, vamos agora entender melhor
Qual o tipo de obstrução? Total. Oclusão. Isto é, para eu pronunciar o P, eu preciso fechar a boca para, em seguida, jogar o ar fora, nessa explosão. Qual o articulador ativo? Antigamente, os estudos chamavam de órgão. Qual órgão do corpo humano? Qual órgão? Aí, na fonética e fonologia, nós nos referimos a esses órgãos, né, que o pessoal da medicina, da anatomia, faz referência, nós chamamos articulador. Por quê? Porque o articulador vai estar diretamente relacionado com a produção do som, com a produção da palavra, né? Da palavra falada, né? Propriamente dito. Então, o articulador ativo é o lábio inferior, é ele que se mexe, ó, P, 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 e o articulador passivo, o lábio superior. E qual a posição do véu palatino? Levantado. Então, o véu palatino ele é importante para a produção do som C oral ou C nasal. Então, toda vez que a posição do véu palatino, né, que fica lá, o próprio nome já está dizendo, véu palatino, lá no finalzinho do céu da boca. Essa parte aqui, na anatomia, eu espero que a gente, no próximo encontro, fale, me cobrem também sobre o aparelho fonador, a gente pode tocar um pouquinho mais. No aparelho fonador, você tem um céu da boca. Esse céu da boca recebe uma terminologia. Pessoal, às vezes o senhor usa um termo mais popular, um termo mais linguístico. Exatamente. O céu da boca, todo mundo sabe, o céu da boca. Mas esse céu da boca, que nós chamamos popularmente, recebe o nome técnico na fonética de palato. Lá no finalzinho do palato, esse céu da boca nós chamamos de palato duro. Lá no finalzinho do palato, né, já se aproximando aqui da laringe, né, aqui nessa área laringal toda, aí você já tem o chamado véu palatino. A parte derradeira, aí, não é o começo, é a parte final. Então, o véu palatino ele é determinante. Se ele está levantado, o som não vai passar pelo nariz, vai passar pela boca. Se ele tiver abaixado, o som vai sair pelo nariz. Quando eu digo assim, para eu dizer não, o véu palatino ele precisa ficar abaixado. Mas se eu digo A, ele é oral, o véu palatino fica levantado. E qual o estado da glote? Quando não há vibração das cordas vocais, nós dizemos que a glote, que é essa parte que fica na laringe, responsável, lá é que estão as cordas vocais. Veja qual a importância na anatomia da glote, por exemplo. Se alguém sofre uma alergia, por exemplo, no meu caso, né? Uma vez eu estava em Camusim e não sabia que tinha alergia e comi camarão, caranguejo aí na praia. E eu tive alergia. E voltei para Sobral e fiquei assim, inchado, né? Com a glote inflamada. Então, a glote é importante na respiração e compromete. E eu diria a glote é determinante também, foneticamente, na produção dos sons, tá certo? Então, se o estado da glote, a posição da glote está aberta, não vai haver pressão do ar, porque nós respiramos o ar, ó, sugamos, respiramos ar e também sugamos esse ar. Esse ato de sugar o ar, nós chamamos, né, aspirar esse ar, absorver esse ar, nessa corrente de ar. Nós guardamos esse ar, jogamos lá no pulmão e, quando falamos, expelimos esse ar. Então, quando nós falamos, são bolhas sonoras.
Quando essas bolhas sonoras passam pela laringe, passam pela glote, se a glote estiver fechada, né, vai ter implicações. O som vai ser vozeado. Mas se ela estiver aberta, o som vai ser desvozeado. Isto é, não vai haver vibração de corda vocal. Aí, ao lado, nós damos um exemplo. Este som ocorre no português com uma palavra pai. Então, na palavra pai, P de pai. P de pai. Olha aí como é que eu represento foneticamente pai. Nisso aí, não sei se vocês estão notando, esse estudo aqui, ele é fundamental na alfabetização. Vocês concordam comigo? Quando eu digo assim, ó, P de pai, aí a pessoa encontra, a criança vai encontrar o P realmente lá na palavra, né, no início da palavra. Bom, vamos ver aqui. Alguém está colocando aqui. Olha, eu estou esperando, aguardando as dúvidas. Maria Janiele, sim, Santana, deixa eu ver. Nazaré Giovana está dizendo. O B, quando a gente fala, o som dele faz tremer a laringe. Olha aí, pronto. Faz tremer a laringe, exatamente. Esse tremer que a Nazaré se refere, nós chamamos de vibração das pregas vocais. Pessoal, não é cordas vocais, não gosto de prega, não. Não. Pregas vocais é o termo técnico, é o termo da anatomia, é o termo preciso, é a terminologia ideal. Então, quando a gente fala, o som dele, isto é, vamos melhorar o que a Nazaré colocou? O B, aí eu boto entre colchetes, viu, Nazaré? O B, quando a gente produz, quando a gente fala, faz vibrar as cordas vocais. Então, quando a gente produz o B, faz vibrar as cordas vocais que estão na laringe. Quando a gente diz que é a laringe, tudo bem. Mas e o que é exatamente na laringe? Aí você vai dizer, são as cordas vocais que estão na laringe. Tá certo? Então, essa tua observação aí é muito interessante. O Edinaldo Formiga está falando fantástico, boa, professor, meus queridos colegas, pronto. Alguém tem alguma dúvida? Mas isso. Não, a Nazaré diz, errei. Não é nem que você errou. Você acertou. Mas você não está fazendo a disciplina fonética e fonologia? Então a gente precisa ser preciso. A gente precisa ser rigoroso. Qual a diferença entre mim e uma pessoa comum que não estuda fonética e fonologia? A pessoa, por exemplo, uma pessoa comum chama determinados termos de uma maneira. Se eu sei com precisão, a terminologia adequada àquele fenômeno ou àquela realização de som da fala, eu vou utilizar a terminologia adequada, né? Porque eu pertenço agora a esta comunidade de estudiosos, né? Lembre-se que todos vocês são, por excelência, linguistas. Nós temos uma longa tradição que é quase colonialista, né? De chamar os cursos, bem colonialista mesmo, de letras, né? Mas, na verdade, os cursos de letras, ou o curso de letras, deveria ser conhecido pela sua ciência. A nossa ciência se chama linguística. Todos os cursos, por exemplo, eu estou fazendo biologia. Por quê? A biologia é a ciência. Aí, quando chega em letras, qual a ciência das letras? A ciência das letras é a linguística. A ciência da letra é a literatura. Então, são campos de ciência, né? Então, todos vocês, em potencial, são linguistas.
Vocês são especialistas em linguística. Por isso, este ano não vai dar tempo, mas no próximo ano eu pretendo dar uma palestra sobre linguística clínica. Por isso que você tem linguística clínica, linguística forense, mostrando um campo de especialidade que o linguista pode ter além do ofício de ensinar. A Daiane está colocando aqui que a explicação é clara e precisa. Grato. A propósito, Daiane, toda vida, a Daiane Priscila, né? Toda vida que a nossa explicação é clara, ela é científica. Porque a ciência precisa ser clara. Toda vida que eu explico, eu estou sendo científico. Porque é a ciência que explica. É a ciência que dá nome aos bois. É a ciência que nos faz entender o que é que está ocorrendo em determinado fenômeno. E aí diz assim, e precisa. A precisão vai evitar, né, Daiane? A precisão vai evitar o equívoco. Então, imagina uma interpretação equivocada de um diagnóstico clínico, médico. Um médico trocar um termo pelo outro. Isso pode acarretar uma intervenção desnecessária, pode indicar um medicamento. Imagina um médico passando um medicamento e o balconista interpretando aquele remédio numa dosagem diferente ou numa outra coisa. Aquilo ali pode ter um efeito colateral danoso, né? Então, da mesma forma, nós profissionais de letras, na verdade, nós somos linguistas, a gente precisa trazer a nossa discussão, as nossas práticas, à precisão e à explicação. A linguística clínica é também a função do fonoaudiólogo? Sim, né? Agora, nós podemos trabalhar em equipe multiprofissional, né? Por exemplo, eu acho muito importante a presença do profissional de fonoaudiologia com o profissional de letras, porque, digamos que seja para reeducar em se tratando de leitura. O melhor profissional que pode educar para a leitura, não tenha dúvida que é um profissional de letras. Nós não temos um bacharelado, né? Isso não é licenciatura, quando a gente fala linguística clínica. Mas se a gente pudesse ter a linguística clínica, a gente estaria no campo da saúde também, né? Fazendo essa interface com a saúde. Deve ser uma luta de um curso de letras se transformar também, fazer seus cursos de especialização, né? Para que promovam as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, né? De especialistas que possam trabalhar ao lado de um profissional de fonoaudiologia. Muitas vezes, um profissional... vamos imaginar a figura do médico e do enfermeiro. Quer dizer, tem função que o médico... ele não é que ele não deva fazer, ele deixa aquele papel inicial ou posterior para a enfermeira, né? Que aí vai acompanhar com mais precisão cada protocolo ali médico, né? Hospitalar. Da mesma forma, vamos imaginar que numa clínica multiprofissional, que tenha a figura do fonoaudiólogo e do linguista, com especialidade clínica, essa parte de terapia de fala, voltar a ensinar a pessoa a falar ou a ler, poderia ser feita, né, exercida
pelo profissional de letras, tá certo? Isso aí, em particular, eu quero citar o caso de pessoas adultas que sofrem o AVC, o acidente vascular cerebral. Então, tem um diagnóstico do médico, tem toda a medicalização do médico, pode ter a intervenção cirúrgica do médico, mas no momento da reabilitação, entra o profissional de fonoaudiologia, entra muitas vezes o profissional de fisioterapia e poderia, desde que os cursos assim o formassem, o profissional de linguística para aquela situação daquele paciente que perdeu a capacidade de ler, recuperar a sua fala, certo? Então, eu diria que, né, Simone, que são campos de formações diferenciadas, mas com pontos em comuns, tá certo? Então, a gente se encontra em alguma coisa. Onde a gente se encontra em algum ponto, a gente pode trabalhar também em conjunto, tá certo? De forma interdisciplinar. Há também a chamada oclusiva alveolar desvozeada. Essa não há vibração das cordas vocais. Por quê? Porque é desvozeada. Qual o tipo de obstrução? Total. Por isso é oclusiva, por isso é oclusão. Qual articulador ativo? O ápice, a lâmina da língua. T. Ápice da língua. T. Ó minha língua. T. Alveolar. T. Língua e dente. T. Por isso que alguns textos chamam, né, alguns autores, de língua dental, ou simplesmente alveolar. Então, a obstrução T. Total. Eu nem sei se é total, né, mas é quase total, digamos assim. Qual articulador ativo? A lâmina ou o ápice da língua. Então, a língua aí é muito importante. É tão importante que você classifica a consoante língua dental, também alveolar. Qual articulador ativo? Os alvéolos, T. Veja, quando eu digo língua dental, não é bem língua dental, porque o T ele não encosta nos dentes superiores, mas ele encosta nos alvéolos. Pessoal, o que são os alvéolos? Essa parte óssea, né, que a gente fica passando na língua lisinha, né, que é antes do dente. Essa parte praticamente não é gengival, né? Ou talvez seja uma área gengival também. Então, os alvéolos, essa parte alveolar é que, na verdade, segura os dentes. Ela protege os dentes. Então, quando você produz a oclusiva alveolar, a língua vai em direção, ela sobe, ó. Ela vai em direção aos alvéolos. E os alvéolos estão lá parados. Por isso que eu digo, é um articulador ativo. E quem é o articulador passivo? Qual articulador ativo? A língua, né? Que sai em movimento os alvéolos. Qual a posição do véu palatino? Levantado. Por quê, professor? Porque o som vai ser oral. E qual é o estado da glote? Aberta. Porque é desvozeada. Qual a palavra aí que aparece? Tamarindo. Ou tamarindo, né? Eu pronuncio tamarindo. Então, esse A aí pode ser nasal. Posso representar nasal. Tamarindo. Então, T de tamarindo. T de tamarindo. Tá certo? Há também a oclusiva velar desvozeada. Qual o tipo de obstrução? Total, porque é oclusiva. Qual articulador ativo?
parte posterior da língua, K, K, K. Parte posterior da língua. Vejam que nessas consoantes aí tem uma importância. A língua é muito importante. Se você notar, com exceção das bilabiais, a língua ela vai ter uma importância capital na produção das velares e das alveolares, conforme nós vamos ver aqui. Então, você tem o articulador ativo, posterior da língua, a parte posterior da língua, quer dizer, a parte final lá da língua. Por isso que eu digo assim, façam aí e vocês vão observar, digam assim, ó, K de cacho, K de carro. Então, você nota que a parte posterior da língua ela entra. O articulador passivo é o palato mole. Lá no finalzinho, ele é passivo. E a posição do véu palatino é levantado. Por que é levantado? Porque é oral. E o estado da glote? Aberta. Por que é aberto? Porque é desvozeado. E aí este som ocorre no português em palavras como corpo, K, e como a palavra queijo, 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 queijo. Certo? Agora, eita, tá ruim aqui, tá? Apagou um bocado de coisa aqui. Aqui nós temos a oclusiva velada esvaziada labializada. Qual o tipo de oclusão, de obstrução? Total, por isso que ela é oclusiva. Qual articulador ativo? A parte posterior da língua. Qual articulador passivo? Palato mole. Você vê que nessas velares, o palato mole, que é essa parte final, ela tem uma importância. Posição do véu palatino, levantado, porque o som é oral. Então, já um dado importante. Com exceção de uma consoante, gente, que é o me, que é nasal, todas as consoantes oclusivas são orais. Logo, a posição do véu palatino será sempre levantada. E o estado da glote aberta, e ela aparece como? Na palavra cadrinho. Não, pessoal, cadrinho? Nem falo assim. Pois é, você fala quá. Quadrinho. E por isso que bota aí o K e o Wzinho. Por que você coloca isso? Porque esse som é labializado. Pessoal, como é labializado? Eu arredondo os lábios. Eu digo assim, ó, quá, ó a minha posição dos lábios. Eu vou arredondando. Eu digo assim, eu não, olha que eu não seria labializado se eu pronunciasse assim, cadrinho, cadrinho, cadrinho. Está todo distenso, mas eu vou pronunciar como eu pronuncio normal e vocês também, normalmente, né, no nosso dialeto. Eu digo assim, arredondei os lábios, ó. Arredondei. Quadrinhos. Quando eu arredondo o lábio, por isso que eu chamo labializado. Posso também chamar arredondado. Só que a nomenclatura não usa assim, ó, oclusiva, velada, esvaziada, arredondada. Mas nós chamamos esse arredondamento de labialização, porque é uma articulação secundária, quer dizer, é um complemento mais. Eu diria que a gente naturalizou, a gente acha que isso é normal, é assim mesmo. Mas isso foi construído historicamente. Então, pode ser que em determinada época, no Ceará, no Brasil, a pronúncia mais escorreita para quadrinho não era quadrinho, era cadrinho, né? Numa forma mais remota. E aí, pouco a pouco, foi labializando.
Você pode estranhar um pouco, mas eu conheci pessoas que diziam assim, para mim, na minha época, eu pronunciava tranquilo. Aí você mesmo, na minha época, quando era criança, meu avô falava tranquilo. Então, é um exemplo. Quando a pessoa fala tranquilo, não está labializando. Mas quando eu digo tranquilo, eu arredondo o lábio. Então, o tranquilo é o lábio arredondado. Mas quando a pessoa dizia tranquilo, era errado? Não, né? Nem para a época era errado, nem para hoje é errado. Nem para nós hoje é errado. Por quê? É uma variação. É uma outra forma de pronunciar. Vamos aqui aos comentários. Simone, Sofia, José. A Simone coloca assim: no caso do profissional de letra, não aprofunda de forma bem específica a anatomia desse processo do corpo em relação à fala, mas o profissional de saúde, fonoaudiologia, aprofunda muito o processo da linguística. Sim, sim. É verdade, certo? Então, eu me lembro, há muitos anos, né, faz muito tempo isso, que eu fui dar uma palestra onde havia profissionais da fonoaudiologia e o auditório estava cheio. Pouca gente de letras e profissionais da saúde estavam ali interessados. Por incrível que pareça, hoje os grandes estudiosos de linguística, os grandes estudiosos de fala, os grandes estudiosos nesse campo da linguística, esse mesmo que a gente está estudando aqui, muitos interessados querendo aprender muito. Por isso que vocês lembram, no primeiro dia que eu falei, em vários cursos de medicina no Brasil, inclusive em Fortaleza, na UFC, estuda fonética. Por que eles estão estudando fonética? Vocês não vão dar aula de fonética, vocês não vão alfabetizar, porque isso aqui tem implicações importantes nas terapias de reabilitação, concorda? Então, se ele sabe tecnicamente os termos, se ele sabe o que está ocorrendo durante o processo de fala, isso será muito importante no exercício da sua profissão. Então, realmente, o fonoaudiólogo, ele vai se dedicar mais um pouco, embora, por incrível que pareça, no máximo ele faz 2 disciplinas. Eu acho muito pouco ainda para a vida prática, profissional, né? E, às vezes, tem curso que só tem uma disciplina de fonética, assim como vocês estão tendo aqui. Por exemplo, vocês só terão essa disciplina de fonética. Eu acho pouco. O ideal é que tivesse pelo menos 2 disciplinas, né? Fonética 1, fonética 2, para aprofundar. A Simone coloca, essa disciplina parece ser o miolo central na formação em letra. Eu não tenho dúvida, Simone, eu não tenho dúvida. Se você notar, hoje, aqui, em poucos slides, eu disse que tudo isso que eu estou colocando para vocês tem a ver com leitura, tem a ver com ortografia, tem a ver com escrita. Então, eu posso fazer as interfaces, as aproximações, praticamente nessa nossa área, com tudo. Então, a fonética está presente na sintaxe, a fonética é central na morfologia, né? É extremamente importante. A fonética na morfologia, ela é fundamental. Quando a gente deixa de entender muita coisa na morfologia, principalmente na morfologia flexional, derivacional, às vezes, se a gente tivesse entendido bem o mecanismo, né, o jogo de funcionamento de ordem fonética ali por trás, a gente entenderia melhor. E, às vezes, isso está na evidência. Né? Por exemplo, na morfologia, tem situação que você diz assim, ali é uma vogal temática. Aí, vogal temática,
Quando você diz vogal temática, já está denunciando a presença da fonética, concorda? Ali, aquela palavra ali tem uma vogal temática. Ora, se tem vogal temática, então já está mostrando essa dimensão morfofonológica. Aí vejam, gente, tá me apagando. Eu tô para arriscar aqui. Oh, meu Deus, não tem como apagar. Eu não sei isso aqui não. Ainda bem que para você está aparecendo normal. Mas aqui, para mim, no finalzinho aqui, está me apagado. Mas, como eu conheço os slides, qualquer coisa vocês me ajudam. Vejam aí, tem 2 quadros. Mas eu pronuncio da mesma forma? Olha como é que está a transição fonética. No primeiro, eu digo quá. Concorda? Quá. Quadro. E no outro? Cadro. Está errado? Não, né? Aí você vai ver uma variante, uma variação A do falante e a variação B de outro falante. Muitas vezes, em locais mais longínquos, nos recantos, a gente vai dizer o cadro da parede, pronto. É uma variação linguística. Então, naquele momento, o quadro, o K, ele não está labializado. Né? Quando eu digo cadro, não está labializado. E o outro, quadro, está labializado. O que está por trás de motivação? Bom, basta-nos a perguntar o seguinte: o que é mais difícil dizer? É melhor dizer cadro ou quadro? O que é que vocês acham? É melhor pronunciar, é mais fácil pronunciar quadro ou cadro, na opinião de vocês? Pode botar aqui, podem falar se quiserem. Qual mais fácil ou mais difícil de pronunciar? É quadro, como aparece na transição fonética, ou cadro? Alguém poderia me dizer? Quadro, para mim. É mais quadro, fácil? Professor, para mim, fica mais fácil. Mas por que você acha que é mais fácil? Devido à pronúncia. A pronúncia ela é mais esticada, a pronúncia mais fácil de pronunciar do que cadro. Pronto. Eu entendo dessa maneira. Sim, sim. Então, se eu nasci num ambiente que todo mundo diz quadro, se desde criança eu digo quadro, eu vou estranhar uma pronúncia cadro. Concorda? Então, eu naturalizo a minha labialização, naturalizo. O qual é mais fácil para a gente é dizer tia ou tia. Puxa vida. Se a gente pensar bem, ao pronunciar tia, eu chio. Ela é muito mais complexa. Mas se desde quando eu era criança todo mundo dizia tia, e eu naturalizei isso. Mas se eu chegar no Rio Grande do Norte e ouvir tia, e todo mundo lá diz tia, eles vão estranhar chiar. Então, dependendo da sua variação linguística, dependendo do seu dialeto, isso, o que é complexo para você pode não ser para outra pessoa. Aí, o Luiz tem razão. É fácil para nós, mas quão difícil é ensinar isso, concorda? Vamos imaginar aquela situação que nós, professores, né, que já temos um grau de formação, estamos atuando, estamos nos formando, moramos na sede, aí você vai trabalhar num distrito bem longínquo da sede, né? É possível que as pessoas façam referência a cadro, e aí a gente vai dizer, olha, no português escolar, naquele português mais urbano, né? Esse português mais elitizado, não se diz assim cadro, não, se diz quadro.
ou pelo menos você vai ter uma abertura e vai dizer, olha, neste ambiente aqui mais tranquilo, mais espontâneo, você diz do jeito que você está colocando. Mas agora, em outro ambiente, você pode ter essa feição mais, vamos dizer, culta, erudita. É mais ou menos como aquela história de se vestir. Olha, aqui você usa uma bermuda, mas aqui você usa uma calça, né? Ou você vai para a colação de grau, todo, né, com a becazinha, você não vai de short para a colação de grau. Então, vai usar adequação. O ideal no ensino é exatamente a gente ter sempre essa abertura de dizer dessas possibilidades sem estabelecer juízo de valor. Bom, naturalmente nós temos muita coisa a dizer, mas nós já chegamos ao nosso horário e eu perguntaria para vocês, gostaram da aula? Nota 10, professor. Parabéns, viu? Sim, professor. Obrigado. Ana Paula, É excelente. E até mesmo quando o senhor mencionou aí na questão de, no próximo ano, né, fazer palestra sobre a fonética, né, achei bastante interessante. Parabéns pela aula, viu? Que Deus lhe abençoe, né? Uma aula muito clara, como a colega falou aí, né? Ficou bem esclarecido e eu acredito que, assim, que qualquer dúvida, durante a disciplina, a gente vai tirando com o senhor, com os tutores, viu? Tá ótimo. Vocês também podem encontrar este ano, eu não sei exatamente qual foi o mês, não sei se foi junho, abril, maio, junho, nós demos um curso de transcrição fonética pela internet. Vocês poderão entrar lá no meu canal, basta botar Transcrição Fonética Vicente Martins, aí tem lá um curso, são 3 módulos, e vocês poderiam complementar os estudos de vocês, lendo, aliás, ouvindo esses módulos, né? Que foi um curso muito bom, que a gente deu muita gente participando, eu acho que tinha umas 500 pessoas participando. Professor Vicente, é no YouTube, é o seu canal? É, no YouTube. Você bote lá, assim, Vicente Martins, fonética. Aí você... Tem outras palestras que eu coloquei lá, aulas também. Tem algumas dessas aulas aqui, que nós vamos dar aqui para vocês, também tem lá, né? Eu não sei os mesmos slides, mas o conteúdo semelhante. Que eu dava durante, por exemplo, a pandemia, eu dei aula de fonética, fonologia, naquela situação pandêmica, né, que a gente não tinha contato. E eu deixei tudo gravado e está na internet. Então, consultem lá, tem aula sobre consoantes fricativas, consoantes oclusivas, tem sobre transcrição fonética, tem sobre vogais. Por gentileza, olhem lá, também é muito interessante o sistema vocálico, tá certo? Enfim, era isso que eu queria colocar para vocês, né? Gosto também, lamento, acho que eu fiquei um pouco assim triste também de não poder ter esse contato pessoal com vocês, né? Mas por questões assim de logística, né? Não deu, mas quem sabe em outro momento a gente possa se encontrar também, porque eu acho que o escoamento de um encontro como esse é um encontro presencial, né? Para troca de ideias pessoalmente. Eu acho que uma aula sempre é diferente, né? Uma pessoa, e aqui, às vezes, o aluno fica até mais à vontade para trazer a questão. Mas eu gostei da aula, muito participativa, com a presença da tutoria e dando suporte a vocês. Tirem dúvidas com seus tutores, também são pessoas com formação na área e que sabem também, têm muito conhecimento, e eu também sou grato aos tutores, né, pelo apoio. Né? A gente tem um grupo de chat, eu chamo de apoio dos tutores. O apoio dos tutores é fundamental. Quero agradecer mais uma vez a Ana Paula, a Nazaré, Giovana aqui nas colocações, Irisneide, viu, Martins, minha prima, né, Irisneide? Minha prima. A Irisneide coloca aqui, aula incrível, professor excelente, nada.
E nós temos aqui a Fernanda, Jonathan, né? Excelente aula. Abriu o desejo. Aqui alguém colocou: sua aula abriu o desejo e curiosidade de querer mais a respeito. Perfeito, Simone. É continuar. Olha, eu vou abrir o jogo para vocês. Se dediquem. A gente não está pronto. Eu não vou mostrar aqui para vocês, né? Mas, ó, cheio de livro de fonética e tal. A gente não para de estudar, tá certo? E é bom. Porque qual a vantagem de eu conhecer aqui mais um pouquinho? É poder dialogar para vocês. Uma pergunta, coloque essa questão, tal, não sei o quê. Então, alimenta o diálogo. Na prática também, isso pode ajudar. O conhecimento ajuda muito, tá certo? Então, botem na cabeça, olha, às vezes não dá para dominar tudo. Sintaxe, morfologia, conheça muito bem fonética. Aí vocês vão ver a repercussão de fonética na morfologia, na sintaxe. Por exemplo, para analisar um texto literário à luz do conhecimento fonético é importante. Saber como os autores se apropriam desses conhecimentos e exploram na expressividade do seu texto toda a riqueza simbólica que os fonemas da língua dão, isso é fundamental. Então, eu incentivo que vocês continuem aí nas cidades de vocês. Não, em qualquer momento, eu até coloquei para os tutores, se vocês... não, professor, tem isso aqui, tá um conceito. O professor pode dar uma mensagem, escolher um vídeo e mandar para a gente. Eu farei isso com enorme prazer, tá certo? Quero agradecer também aqui, né, já nesse encerramento, a Valdiene Souza, o Pedro Henrique Rogério aqui. A fonoaudiologia é uma disciplina rica, concordo plenamente para você. Ela é rica e ela nos torna assim, ela nos enriquece à medida que a gente vai estudando, porque quanto mais conhecimento de fonética e fonologia nós temos, mais nós nos humanizamos. Em que sentido? Em compreender o outro, os erros do outro, a fala do outro. Diminui terrivelmente, atenua terrivelmente qualquer distanciamento por conta da fala do outro. A gente vai compreender aquela variação, vai ver riqueza na fala do outro, né? Vai ver a maravilha que é a diversidade linguística, que é, sobretudo, a diversidade fonética. A Raquel Suelen, grato. A gratidão, professor, aula fantástica, Maria Raquel colocando. Carla Miriam, um abraço para todos vocês. Ótimo aprendizado. Gente, eu não dei 10% do que eu queria dizer, não. Viu? Mas o caminho é esse. Vocês peguem lá o material, eu coloquei as melhores informações. Leiam aquilo ali, use chat GPT para complementar, tirem dúvidas com tutores, tirem uma hora assim, vai escolher, escolha um dia à noite, rapaz, vou estudar só fonética, só para ver no que vai dar. Estudem. Eu coloquei trechos lá importantes, né, da Thaís Christoph, que é uma grande especialista. Tem os handouts, né, que nós não produzimos totalmente, mas da Flaviane, que é da USP. Eu coloquei lá. Essa aula é baseada nesse handout. E tem material farto, muita coisa boa, tá certo? E isso faz com que vocês aprimorem seus conhecimentos e possam realmente concluir um excelente curso de letras. Uma boa noite para todos, um abraço para cada um de vocês, durmam bem, tenham um bom final de semana, um bom feriado, né, que se aproxima. Tchau.